He's killing a lot of people. I don't know what's wrong with him. What the hell happened to him, right? He's killing a lot of people. I'm not happy about that. A paciência do Donald Trump parece ter chegado ao limite, depois de tentar se firmar aí como o grande pacificador da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos recebeu de volta o que menos esperava: o maior ataque aéreo russo desde o início do conflito. Quase 400 drones e mísseis lançados numa só noite. E a resposta veio pesada. O Trump não poupou palavras, chamou Putin de louco, né, ameaçou novas sanções e ainda sobrou até para o Zelensky, né, o presidente ucraniano, que ousou cobrar mais atitude dos americanos. Né? O clima parece que azedou de vez. De um lado, um líder russo cada vez mais agressivo, do outro, um presidente americano perdendo a paciência, ameaçando abandonar a mediação, e no meio disso tudo, uma guerra que parece cada vez mais longe de terminar. Será que a gente está na beira de uma escalada ainda maior? E se o Trump resolver partir para o confronto direto com Moscou? Acho que a coisa pode sair do controle, não é? Bom, vamos entender nesse vídeo aqui a situação atual da guerra, né? E essa entrevista que o Trump deu, bem irritado com o que o Putin fez, né? Sou Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Bom, toda vez que parece que a guerra entre os russos e os ucranianos está prestes a terminar, algo acontece e muda completamente o cenário. Uma nova sequência de eventos surge, agravando ainda mais a situação, e é aí que bate naquela sensação, quase que um mau pressentimento, de que o pior ainda pode estar por vir. Desde que reassumiu a presidência dos Estados Unidos, Donald Trump decidiu vestir a camisa de pacificador e se colocar como mediador dessa guerra aí devastadora entre Rússia e Ucrânia, que já dura 3 anos, né, e vem acumulando mortes dos dois lados. Mas, apesar do esforço declarado, o primeiro semestre não trouxe grandes avanços, né, tirando uma importante troca de prisioneiros de guerra que rolou na semana passada, pouca coisa realmente caminhou aí em direção a um cessar-fogo. Ainda assim, havia uma sensação no ar de que os ataques estavam diminuindo, o que dava um certo alívio. Trump vinha mantendo conversas frequentes tanto com o Zelensky, né, o presidente da Ucrânia, quanto com o Putin. Na semana passada, por exemplo, ele teve uma ligação de 2 horas com o líder russo, onde apresentou uma proposta americana de cessar fogo. A notícia empolgou o mundo, né? Parecia que, enfim, a guerra estava chegando perto de um desfecho. O próprio Trump afirmou que a conversa tinha sido muito boa e que ambos os lados iniciaram imediatamente as negociações para suspender os combates. A Ucrânia, inclusive, se adiantou e declarou que topava um cessar-fogo de 30 dias. Mas aí veio o balde de água fria, né? O Putin, conhecido por não ser um cara aí de tanta confiança, e um cara para você confiar cegamente, né? Resolveu apertar ainda mais o cerco e fez isso com estilo, né? Ou melhor, com brutalidade. Ele lançou o maior ataque aéreo de Moscou aí contra a Ucrânia desde o início do conflito. E o resultado? Trump ficou bem puto, e com razão. Putin está louco. A verdade é que mesmo durante as conversas mais promissoras, a Rússia nunca chegou a demonstrar uma real vontade de encerrar essa guerra. Putin limitou-se a dizer que seu país estaria disposto a trabalhar com a Ucrânia na redação de um memorando sobre uma possível paz futura, algo que para Kiev e seus aliados europeus soou mais como uma manobra para ganhar tempo do que uma iniciativa concreta de paz. E essa desconfiança só aumentou depois do que aconteceu no último final de semana, né? Entre sexta e domingo, os russos lançaram o maior ataque aéreo contra a Ucrânia desde o início do conflito. Só na noite de domingo, pelo menos 12 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Foram disparados 367 drones e mísseis, o maior número já registrado numa única noite desde que o Putin iniciou a sua invasão em larga escala lá em 2022. A mensagem foi clara, né? Se havia alguma esperança de trégua no ar, ela foi destruída junto com os alvos atingidos naquela noite. O presidente ucraniano, né, o Volodymyr Zelensky, ele não deixou barato, criticou duramente a nova ofensiva russa, mas também não poupou os Estados Unidos. Segundo ele, o silêncio de Washington diante dos ataques mais recentes estava na prática incentivando Putin a continuar com a escalada de violência. O Zelensky cobrou uma resposta mais firme dos norte-americanos e exigiu sanções mais duras contra Moscou. Foi aí
que a pressão bateu na porta da Casa Branca, né? E Donald Trump, como de costume, não ficou calado. Ele decidiu se pronunciar e não poupou ninguém. Em uma entrevista rápida, o presidente americano disse que, embora tenha um bom relacionamento com Vladimir Putin, estava profundamente desapontado com o líder russo. Abre aspas aí. Não sei o que aconteceu com ele. Ele está matando gente inocente. Isso não faz sentido, disparou aí o Trump visivelmente irritado. Mas ele também não deixou o Zelensky passar ileso, tá? O Trump deixou claro que estava cansado do tom de cobrança vindo da Ucrânia e deu a entender que se ambos os lados não colaborassem de verdade, os Estados Unidos não continuariam então bancando ali essa paciência aí por muito tempo. I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him. But he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. Trump também aproveitou o momento para dar um recado direto a Moscou. Confirmou que, diante das últimas atitudes da Rússia, ele está considerando endurecer ainda mais as sanções contra o regime de Putin. Segundo ele, essas medidas seriam uma resposta à escalada de ataques aí e à aparente falta de compromisso russo com qualquer tentativa real de cessar-fogo. O presidente americano afirmou que os Estados Unidos não vão assistir passivamente enquanto civis são massacrados e que, se Putin continuar agindo como está, sofrerá consequências econômicas severas como nunca viu antes. I don't know, but I have not heard that. President Trump, you mentioned you're unhappy with President Putin. You've talked before about putting more sanctions on Russia. Is that something you're considering more seriously? Absolutely. He's killing a lot of people. I don't know what's wrong with him. What the hell happened to him, right? He's killing a lot of people. I'm not happy about that. Em uma publicação feita na sua plataforma, Truth Social, o presidente americano não economizou nas palavras, né, e sobrou até para o Zelensky no meio do desabafo. Abre aspas aí para Trump. Eu sempre disse que ele quer toda a Ucrânia, não apenas parte dela. E isso pode até ser verdade, mas se ele realmente tentar fazer isso, vai acabar levando à queda da própria Rússia. Putin enlouqueceu completamente. Agora que ele descobriu que o Putin enlouqueceu, velho, o bicho já tá louco desde que começou essa guerra, ele tá loucão já, mano. Tem conversa com ele não, mano. Tem conversa não. Eu tô sentindo cheiro de merda. Depois de chamar Putin de louco, Trump voltou suas críticas pro outro lado do tabuleiro, né? A declaração de Zelensky cobrando mais atitude dos Estados Unidos caiu muito mal na Casa Branca e o presidente americano não escondeu a sua irritação, né? Sem rodeios, Trump mandou um recado direto ao líder ucraniano, abre aspas aí. Ele, Zelensky, né, não está fazendo nenhum favor ao seu país falando dessa maneira. Tudo que ele diz causa problema, né? Eu não gosto e é melhor ele parar. O negócio tá feio, rapaziada. Embora os aliados europeus de Kiev estejam preparando novas sanções contra Moscou, né, os Estados Unidos, que agora também cogitam endurecer as medidas, garantem aí que ainda estão comprometidos em mediar uma saída diplomática para esse conflito. No entanto, o recado da equipe de Trump foi direto, né? Se não houver progresso real nas negociações, os Estados Unidos podem simplesmente sair da jogada. A verdade é que até agora Trump ainda não conseguiu cumprir com a sua promessa de resolver essa guerra rápido e fácil, né, como ele havia dito durante a campanha. Talvez agora, mais envolvido no meio da confusão, ele tenha percebido que a situação está muito mais complexa, né, e enraizada do que ele imaginava. E é claro também, né, ele falava aquilo na campanha também para ganhar voto, né? Vamos ser sinceros, até parece que ele ia resolver essa parada aí rapidinho assim, né? Igual ele falava. Bom, hoje a Rússia já controla cerca de 20% do território ucraniano, incluindo a Crimeia, né, que foi anexada por Moscou lá em 2014, e tudo indica que Putin quer mais, muito mais, só aceitaria parar se conseguisse um ganho significativo, o que complica ainda mais aí qualquer tentativa de acordo. Agora, imagine só se o presidente dos Estados Unidos também perde a paciência de vez e resolve bater de frente com Putin de forma mais agressiva. Onde será que essa guerra vai parar, né? A tensão só aumenta e o mundo inteiro assiste em suspense, esperando até ver onde tudo isso vai dar. Bom, mas comenta aqui o que você está achando, cara. Você acha que pode piorar ainda mais essa guerra aí e os Estados Unidos se meter aí, talvez num conflito mais direto? Complicado, né? Eu já dizia Sérgio dos Foguetes, complicado isso aí, né? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo aí. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal. Até o próximo. Tchau.